muitas vezes, e são realmente muitas vezes, me ponho a pensar e ponderar em relação a algo que todas as vezes que as segundas-feiras ou outras tantas vezes que venho aqui à nossa casa, querido de Padre Pio, todas as vezes que venho, quase sempre percebo e que me traz uma interrogação, mas ao mesmo tempo penso encontrar uma resposta. Todas as vezes que aqui venho, percebo uma atmosfera espiritual composta por irmãos, de um grau de expressão da luz divina, para não falarmos em elevação, porque irmãos dessa ordem, não existe aquilo que para nós muitas vezes conta tanto e que expressa apenas orgulho e vaidade. Não existe a hierarquia. Eles são luz, emitem luz. Isso certamente os torna elevados. Mas a percepção deles é outra, muito outra. Ao senti-los, ao percebê-los, sempre me pergunto o que fazemos nós aqui, como eles, filhos do Divino Espírito. Momentaneamente revestidos de um feixe de energias que insistimos em chamar de matéria, mas em essência somos a mesma coisa. O que fazemos nós para justificar a presença de irmãos em que a luz se expressa com tanta intensidade, em que o amor esvai como irradiando de um sol vivo, sem direcionar a bons, maus, merecedores ou imerecedores. O que temos feito nós no exercício daquilo que é a única coisa que nos foi pedida, a única coisa que basta e que há poucos dias relembramos as palavras do Cristo a Marta, quando dizia que Maria havia escolhido a boa parte e que as duas irmãs deveriam perceber que desta boa parte tudo se faz um. A resposta que vem é que não merecemos e não entendemos o porquê. Mas se assim ocorre, nós somos nós para dizer que não há razão para que tal aconteça. É bom porque sabemos que não somos nós nem depende de nós nesse momento. Ao mesmo tempo é desafiador, porque é um permanente convite. Como relembra uma das músicas inesquecíveis de um daqueles seres a quem eu me refiro, que hoje vibra aqui, para Mahansa Yogananda. Foi-se a noite, eis o dia, filhos, despertai. Ou outra que dizia: oh, meu santo, acorda,
Ó meu santo, acorda, porque tu não tens meditado, tu não tens te concentrado, o tempo escorre em coisas vãs. Ó meu santo, acorda. Quando o momento que chamamos morte chegar, como nos encontraremos? Não haverá tempo nesse intervalo de tempo que chamamos vida, para que nossa alma possa encontrar a redenção, e vamos ser atirados em outros ciclos de retorno e retorno. E que progresso teremos alcançado? Mas despertar é simples. Basta abrir os olhos. Quando vemos o que não temos feito, sentimos que o desafio permanece e com ele a misericórdia, o amor incondicional desses irmãos que aqui continuam. Nós não somos nada. Mas se percebemos sempre a presença deles a nos convidar e sentimos vergonha de nos mostrarmos em vestes que ainda não são as vestes que refletem a virgindade do Espírito, a pureza original, que se esconde dentro de nós ainda. Se esta vergonha ainda nos toma, todo momento, toda hora, todo segundo, é tempo para que larguemos de lado todas as quinquilharias do nosso ego. E ouvindo o chamado, possamos efetivamente despertar. Senhor nos abençoe. Continuamos fazendo. Melhorou? É, porque lá embaixo não está funcionando. O Otton está de férias, está passando, filmando, né? Então a gente também não precisa nem pedir desculpas para ele, que isso é bom também. Quando chegar a gente dá tempo de dobrar. O título da nossa conversa de hoje parece uma redundância, né? Quer dizer, a unificação ser a única meta. Mas foi de propósito, né? Porque quando a gente fala em unificação, todo mundo tem conceitos, isso não é novidade. Aliás, o que eu vou falar hoje aqui não é mesmo novidade. Mas o não ser é que deve chamar a nossa atenção. O não ser novidade é que nós devemos olhar e imaginar, ok, a gente sabe. E se nós sabemos, por que nós não estamos fazendo esforços em direção a isso? Ou talvez não saibamos. Então acho que vale a pena que a gente aborde o tema novamente. E aí, quando a gente usa esse termo, eu queria propor para ele já um sinônimo, que é o que nós vamos falar hoje mais intensamente. Eu vou apagar isso aqui hoje, porque hoje eu pretendo escrever algumas coisas. E talvez este verbo, que também é substantivo,
seja mais, inclusive, próprio para o que nós estamos falando hoje quando a gente fala em unificação. Unificação, na verdade, tem mesmo o seu mais interessante significado para nós quando a gente encara isso como despertar. Porque a palavra unificação significa unir o que não está unido, o que está separado. Na prática, esse processo funciona assim mesmo. Nós estamos vivendo como se nós estivéssemos separados. A nossa vida, o nosso universo, tudo aquilo que é criado a partir, né, do que nós conhecemos como criação, mas isso não temos nem tempo para abordar isso aqui, é algo em que uma dualidade original se conflitou, se desagregou. Mas é mesmo? Não. Porque nunca isto, na verdade, aconteceu. Mas nós vivemos como se isto tivesse acontecido. É por isso que os nossos irmãos hindus, na cultura védica, dão tanta importância, desculpem, o termo que eles chamam de Maya, de ilusão. Falamos também, temos conversado sobre isso aqui ultimamente. Maya, na verdade, não é uma ilusão no sentido de que ela exista como um mal. Maya é fruto da percepção ilusória, como separada, de toda uma criação que na verdade não está. Mas na prática funciona como separada, porque nós todos estamos aqui num universo específico, apesar da física hoje moderna, principalmente a física quântica, já ter desmaterializado e lançado sementes em relação a esta percepção de que tudo é uno mesmo, tudo sai de uma fonte, de uma origem única. Em que nível a gente examine isso? Mesmo no nível material, a gente sabe hoje que toda a busca da ciência de uma teoria unificada, já existem várias proposições para essa teoria unificada das forças, das energias, que geram as formas, que geram os elementos, que geram tudo que está criado. Mas todo esse processo de unificação, que a gente entende até na matéria, parece não ser. E nós vivemos como não sendo. E, portanto, esta ilusão para nós tem esta força de realidade. Nós vivemos, então, numa realidade que nós criamos, temos que lidar com ela, não adianta dizer tudo é Maya, tudo é ilusão. O Maya é o que nós estamos vivendo, mas esse Maya é uma força que pertence à criação. Os planos do divino, mais divino, né? Eu gosto de dizer assim porque não é que haja muitos deuses, não há usar, há apenas um. Mas também todas as escolas nos mostram que isto é mais profundo do que parece. Esta unidade permanece. Mas se nós somos pequenos deuses e somos Deus também, a gente percebe que Deus se manifesta através de toda a sua criação, inclusive de nós mesmos. E esse divino mais divino certamente criou isto tudo e tem conhecimento disto tudo, desta aparente confusão toda em que existe o mal, em que existe a dor, em que existe o sofrimento no nosso nível. E o plano é perfeito. Nós é que não o conhecemos muito bem. Não o conhecemos muito bem, não lidamos bem com isso, e a notícia que mais deve chamar a nossa atenção é que, ao não lidar bem com isso não faz com que deixemos de exercer o nosso atributo de ser divinos. Nós somos seres divinos nesse exato momento, apesar de estarmos inseridos no Maya, apesar de estarmos inseridos dentro de uma criação que tem esse grau de realidade todo, né? Se eu soltar aqui, apesar de a solidez ser apenas a diferença de potencial eletrônico dos elétrons das camadas exteriores da minha pele e da parede, é o que dá a solidez para cada átomo específico, a sensação de solidez. Mas tem gente, eu garanto a vocês, eu já vi, que mete a mão aqui e passa. O Yogananda, se vocês lerem os livros dele, ou lerem livros de outras pessoas, que a solidez não existe para essas pessoas. Quem são essas pessoas? São melhores, maiores do que nós? Esse processo que a gente vive, todo ele, eu vou voltar já a isso. Esse processo todo que nós estamos inseridos, de que tem esta força de realidade, nos domina, mas nós continuamos a exercer a nossa qualidade de seres divinos. Sabe como? De forma inconsciente. Nós somos deuses em ação inercial. Né? O
O filme Matrix teve um lampejo legal disso, logicamente carregado com todas as coisas do cinema americano, mas ali dentro é um processo em que nós vivemos inercialmente, a nossa natureza divina está operando, e operando inconscientemente não tende a nos trazer, certamente, olha o mundo como ele é, benefícios. Quase nunca. Esta inércia traz uma sucessão de processos, de ação, de reação, de sementes, de colheita, de semente, de colheita, de semente, de colheita, em que a gente modifica muito pouco, apesar disso tudo estar surgindo da fonte divina dentro de nós, que se ocultou pela ilusão que nós mesmos criamos. E fizemos dessa ilusão, às vezes, de realidade, e funciona como realidade para nós. Mas a saída sempre nos foi apontada também por outro lado. Todos os grandes avatares, todos os grandes mestres que passaram no mundo mostram a saída, vivem a saída, modelam a saída, nos propõem, e poucos de nós ainda, em relação ao conteúdo da humanidade como um todo, aos 7 bilhões de encarnados, mas talvez os 15 outros desencarnados que vivem nos planos agregados energeticamente ao que nós chamamos de planeta Terra, poucos de nós têm aproveitado isso ao longo dos séculos. E o tempo para nós passa a ser um instrumento de dor, um instrumento de ida e volta, um instrumento de ação e reação para nós todos. Mas como ele todos nos tem apontado e tem nos deixado mapas a serem seguidos, e uma das coisas que a ilusão faz é transformar essas pessoas em seres, né? Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, Buda, né? Baha'u'llah, qualquer dos seres em que a gente atribui e perceba que tem dentro deles, expressa a divindade com toda clareza, a nossa ilusão leva a que a gente os separe de nós, os idolatre, utilize como um canal eventual, através das preces e da oração, porque esses seres são eventualmente canais, sim, são da divindade, mas o mais importante, que é modelar o processo, entender o processo, a gente não faz. E as religiões são todas estruturadas em função disso. Passa-se a colocar esses seres externamente inatingíveis e ao mesmo tempo idolatráveis e idolatrados. Né? Jesus vira Deus, Krishna vira Deus, mas fora da gente. E o processo fica sempre mais complexo para que nós mesmos façamos a nossa obra, quando, se a gente analisar o que eles dizem, o que eles vivem, o que eles propuseram, foi sempre o inverso disso. Se a gente olha Jesus, que é o mais conhecido de nós, a gente tem um estudo do Bhagavad Gita aqui, que o Marcelo faz tão bem às quartas-feiras, que tem posto com clareza a força da mensagem que está em toda a vida, em toda a obra, em tudo aquilo que Krishna fez. E essa disposição, mas Jesus é o mais conhecido. E se a gente olha os evangelhos, a gente vê que a gente aprendeu, quem tem uma educação cristã, aquela coisa toda que a gente vai na igreja YZ, seja católica, protestante, até mesmo nos centros espíritas, e aquela coisa começa a tomar um formato sempre moldado por esta ilusão fundamental que a gente chama de Maya, que tende, repito, a cristalizar as coisas, a colocá-las fora de nós, relacionadas com o nosso ego, de modo que o nosso Deus interior continua fornecendo esta energia divina em conjunto, bilhões de pessoas, para manter essa inércia, onde todos continuam dormindo. E alguns despertam. Todo aquele que desperta tem um poder irradiador de despertar outros, e por isso, nesse momento do mundo, não valem mais os messias individuais, não valem mais os salvadores do mundo, não valem mais. Se nós tivemos há pouco tempo passagens de seres brilhantes pelo planeta, como Satya Sai Baba, como a Ama, por exemplo, que aqui está, como Chico Xavier, como Mahatma Gandhi, e vamos vendo outros, Padre Pio, nenhum desses seres pode ser segregado, apontado, assim, agora esse aqui é o Messias, porque nós estamos repetindo o mesmo processo. Todos eles vêm mostrando com clareza que nós somos divinos e, portanto, a redenção messiânica está na consciência que nós conseguimos atingir, que é a libertação desse processo, que nos prende
E aí, olhando Jesus, que é o mais conhecido, certamente da maioria de nós, que não foi o fundador de religião nenhuma, ele diz: o conhecimento, conhecei a verdade, e a verdade nos libertará. É engraçado porque ele não deu nenhuma outra instrução mais específica, a não ser amar incondicionalmente a todos, indistintamente, perdoar indistintamente e não julgar. Se você somar tudo que Jesus falou, se concentra nesse núcleo. E o conhecimento da verdade. Decretando a libertação pelo conhecimento. Exatamente como Krishna fala no Bhagavad Gita. Ele descreve os diversos tipos de devoto, aqueles que são devotos, que fazem sacrifícios, aqueles que rezam, mas ele depois diz a Arjuna: mas o que mais se integra a mim é aquele que vem a mim e me conhece, a mim se une, ou se reúne a este, ainda que ele esteja coberto de pecados, eu darei o meu conhecimento e a minha libertação. Isto abre espaço para as conversas que nós temos falado muitas vezes sobre a lei da graça, então for mal entendida. A lei da graça tem uma vinculação siamesa com o conhecimento da verdade. Porque a lei da graça permite, primeiro, que nós acordemos, depois não implica em abrir mão de nenhuma das ações que são fundamentais para esse acordar, para esse despertar, que são o amor incondicional, que se expressa através do perdão incondicional, do entendimento incondicional, do não julgamento como premissa. E isto vai nos levando ao processo de despertar, de unificação, que em algum momento nos liberta. A libertação se dá pela graça, e essa libertação não tem vinculação linear com a ilusão. E onde está, aliás, me desculpem, o que está dentro dessa ilusão? Todos os nossos karmas, todo o peso que vale para nós como verdade do nosso karma passado. Mas que isso nos incomoda muito. Nós vivemos nesse mundo de ilusão. Nesse mundo de ilusão tem tudo sim, por olho, dente por dente, vale. Então, quando a gente olha alguém muito pecador, a gente tende a dizer: este pecador, para se redimir, precisa... Antes era um inferno eterno. Melhorou um pouco quando a gente percebe que, olha, não é tão eterno assim, mas assim, o teu pecado, pelo menos uns 500 anos de inferno, ou uns 1000, ou uns 1500, né? A gente julga rapidamente e decreta as sentenças. Qual não será a nossa surpresa? Muitas vezes Jesus usou uma frase contundente no seu Evangelho para dizer isto, quando muitos dos sacerdotes à época, que era a religião institucionalizada à época, é a que é hoje, só que naquele momento ela estava no judaísmo. O judaísmo sacerdotal tem a mesma expressão nessa ilusão que a gente vive com todas as religiões sacerdotais. Buda, quando veio ao mundo, veio para quebrar a religião sacerdotal dentro do vedantismo, vamos chamar assim, do hinduísmo. O brahmanismo tinha sufocado tanto a espiritualidade dentro da Índia que foi preciso que Buda viesse como um grande libertador. Jesus faz a mesma coisa e depois no catolicismo nós vamos ver se repetir de uma forma paradoxal e quase que irônica sobre a figura de Jesus a estruturação de uma igreja católica da mesma forma como ela tinha no século XVI, enfim, onde veio a Inquisição e outras coisas mais. Jesus foi de encontro a essa estrutura sacerdotal que nós temos que tomar cuidado, porque como nós todos aqui, isso é uma coisa que eu sempre digo, porque sempre gente primeira vez, então assim, nessa família, nós temos vinculação com essa estrutura no passado. Então ela está sempre com uma corda amarrada, enquanto a gente não tem a graça como fator libertador dentro de nós, ainda estamos nessa ilusão que tem o foro e a força da realidade, estruturada nos karmas, no que nós estamos vivendo, que é sempre a semeadura colhida agora, e sempre uma semeadura para o futuro. Essa ligação tem sempre a aparecer. Então nós temos que tomar o cuidado quando o tema é a unificação. Passa por isso. Unificar significa despertar. Despertar significa livrar-se desse peso para que a graça possa agir. E essa estrutura sacerdotal que está em nós tem de sempre aparecer. Jesus foi de encontro a ela
Naquele momento ela estava no judaísmo do Templo de Jerusalém e chegou e disse para todos aqueles que cumpriam todas as mitzvot, são 631, é difícil, todos aqueles que faziam todos os sacrifícios como se devia fazer e acreditavam que isto os estava fazendo chegar ao divino. Jesus foi de encontro e disse: olha só, vocês estão achando que estão muito bem, mas os publicanos, que são os coletores de impostos, e as prostitutas entrarão no reino dos céus primeiro do que vocês. Assim, na lata. Aliás, Jesus é fantástico, porque a gente vai olhar, tudo que ele fala tem sempre na lata. Não acho que se tente florear, né, embelezar essa bobagem, né, mas são coisas diretas, específicas, a dizer: o que vale é o que está dentro, e essa coisa que está dentro, ela cabe a cada um, e no final das contas, tudo esse que está dentro é divino. E o que a gente tem que fazer é buscar esse divino dentro de nós. Isto é a unificação. Então, só para que a gente entenda que unificar não é verdadeiramente unificar, porque já está uno. Na verdade, a gente acha que não é uno e a gente vive na ilusão e, portanto, o sinônimo e o mais importante, na verdade, do que unificar é despertar. Isso é que a gente precisa fazer. Todos vieram dizendo isso, todos vieram propondo isso. E a gente tem deixado passar. Passa o tempo, passa uma vida, passam 2, passam 3, melhora um pouco aqui, melhora um pouco ali. Aí hoje, eu queria aproveitar, já que a gente tem pouco tempo, para entrar não mais profundamente nisso. Aliás, a gente decidiu o tema do seminário, que é o mesmo que o tema de Mendes, mergulho na alma. Ele deve ser no início de setembro. O feriado de 7 eu não sei quando é, mas nos primeiros é sábado. Então, certamente ninguém vai viajar. E quem sabe a gente falar então. Que riso foi esse, Valéria? Mesmo assim, sábado é feriado, não importa o 7 de setembro. Mas enfim, a gente vai marcar isso com alguma. Uma época boa, são dias inteiros. Não é? Gosto de achar. Não é o mesmo. A gente vai. Em Mendes a gente estende mais isso. Eu vou preparar, porque eu acho que o trabalho em Mendes tem se mostrado a cada ano um aprendizado para mim, no sentido de como a gente aborda esse processo. É um trabalho muito profundo, que a gente tem pouco tempo físico e a gente tem que ser muito intenso. Então, ficou, enfim, como a gente demorou a achar um tema para um encontro, esse seminário fica como todos aqueles que querem ir ou que desejarem ir, a gente acha que seja legal trabalharmos nesse dia de sábado, né? Porque é muita coisa que a gente tem que fazer e a gente precisa ser sintético para que esse mergulho na alma seja efetivo. A minha grande preocupação ultimamente tem sido não perder muito tempo, porque eu acho que nós estamos num processo de transformação acelerada e a gente não precisa mais ficar dando muitas voltas. A gente precisa fazer mergulhos profundos dentro de nós mesmos, escolhendo o caminho. E aqui a casa tem esse característica que a gente não pode perder. Nenhum de nós é dono da verdade, nenhum de nós... Quer dizer, quando a gente fala do Bhagavad Gita, quem está no Bhagavad Gita não pode achar o Bambambam porque está estudando o Krishna. Assim como aquele que vai estudar Kabbalah também, quem vai fazer isso. Não existe isso. Se estiver existindo isso, nós não estamos cumprindo aquilo que Padre Pio imagina quando cria esta casa. A gente só separa porque fisicamente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo dia. Mas muito bem. A Emma falou em Rosh Hashanah, a gente falou em despertar, e a gente está vivendo, efetivamente, e esses dias começaram agora, no dia 6, eu falei de Jesus aqui. Jesus, quando veio ao mundo, ele usava quando ele falava com as pessoas, sempre que ele começava, ele dizia sempre amém, amém. Que significa, mais ou menos, em verdade, em verdade. Isso foi trazido para os evangelhos. E usava uma palavra aramaica que ele repetia isto consistente e, enfim, insistentemente.
Posso apagar isso aqui, né? Porque a gente vai precisar usar. Hoje a gente não tem PowerPoint, gente, desculpe. Jesus usava uma palavra aramaica, um verbo contraído. Não se assustem, a gente vai procurar evitar chuvu, que vem do substantivo chuvar. O que é o substantivo de chuvar e essa contração desse substantivo que Jesus falava chuvu para as pessoas? Chuvar todas as religiões têm essa tendência da gente falar de exteriorizar, todas. O judaísmo não é exceção. O judaísmo, chamado ortodoxo, aquele que as pessoas fazem, como o católico faz, vai à missa, né? Confessa, faz as coisas, ou o espírita vai no centro, toma o passe, se manda, né? E não procura crescer espiritualmente. No judaísmo também as percepções, que é uma religião, como toda, extremamente profunda. Existe o conceito de chuvá, que é o conceito do arrependimento, da conversão. Então funciona mais ou menos assim. Como no catolicismo tem a história da confissão do padre, o padre te perdoa os pecados, no judaísmo essa história pode ser sempre, mas naquelas pessoas que fazem superficialmente, lidam com eles de modo superficial, você tem ao longo de Zarema aqui os dias intensos, que são aqueles dias em que a gente faz um arrependimento, pede perdão, né? Aí Deus mais ou menos vai lá no livro da vida, se você fizer tudo muito certinho, apaga os seus pecados, rasga as páginas, né, que estavam ali tudo descrito, os acusadores são postos de lado e está tudo certo para um próximo ano. Não é nada diferente, né, das coisas que a gente tem nas outras religiões. Acontece que esse conceito de arrependimento é mais profundo. Lembrem quem esteve aqui quando a gente falou de João Batista? João Batista também falava isso. Ele dizia, arrependei-vos, arrependei-vos. O chuvu Jesus pegou e continuou falando. Só que não é arrependei-vos só de você se converter. É também. Mas o sentido mais profundo dessa palavra é retorno. Arrependei-vos significa volte atrás ou volte atrás. Conceito esquisito. Mas é volte atrás no sentido de volte à origem. Unifique-se. Reunifique-se. Ou melhor dizendo, como a gente falou agora, desperte, porque na verdade você nunca esteve desunido. Mas chubu, retorne ao seu estado original. Muito bem, se ele bateu tanto nesse conceito, e ele falava sempre amém, amém, e começava chubu, o que significa esse retorno original? Tudo aquilo que a gente já sabe, nós somos seres divinos. Nós viemos, e a alegoria ela está aí, tanto no judaísmo quanto no catolicismo, no cristianismo, do paraíso em que nós somos criados, da criação que se dá de forma perfeita, e depois ela cai, e existe a expulsão e o retorno. Alegoricamente está expresso como a expulsão do paraíso de Adão e Eva, comeram o fruto da árvore do bem e do mal, conhecendo o bem e o mal como energias separadas e reais, não são. A unidade termina com o bem e o mal como nós o conhecemos e funde. Eu gosto de chamar, porque o conceito de mal é tão forte conosco que a gente não entende como é que pode fundir uma coisa. Um grande bem, com todas as letras maiúsculas, brilhantes e em 12 dimensões, para mostrar que não é o bem que a gente tem aqui do dia a dia, esse é do bem, esse é do mal, né? Porque esse bem do mal é exatamente a ilusão que nós estamos, porque o mal é querer o bem só para nós mesmos. Né? O mal é querer esse que nós chamamos de bem só para nós mesmos. E aí começam todas as decorrências disso, agressão, assassinato, perda, egoísmo, né? Isso gera um conflito e essa história vai embora. O bem, o grande bem, é fruto desta reunificação, do despertar de que nós nunca tivemos separado. Esse processo alegórico de expulsão, em que redunda nisso, tem que ter um retorno. E esse retorno é o retorno à nossa consciência original, ao nosso estado original. Muito bem. Ok, então por que no judaísmo tem essa fase dos dias intensos é pouco aproveitada? Os cabalistas não, entendem isso melhor. E Jesus certamente conhecia muito de tudo aquilo que acaba lá depois veio, porque
o judaísmo rabínico que vem depois de Jesus faz todos os conceitos que Jesus botou para fora reaparecerem. O amar-vos uns aos outros, né? O não julgamento, a percepção de que nós somos seres unidos a Deus. Nessa história toda da gente ter que trabalhar a unificação como um processo nosso intenso, os cabalistas entendem melhor, e esses dias intensos nós estamos neles. Uma parte prática é isso. Vamos imaginar o seguinte: o que estamos nos dias intensos, dá para fazer alguma coisa? Eu diria a você que dá. E o que dá? De forma simplificada. Na Kabbalah, ao contrário da astrologia, que nós temos um esquema de astrologia baseada nos ciclos solares, como o calendário é um calendário lunisolar, se mede pelas fases e pela passagem da Lua. Então, na Kabbalah, você já está sob a égide de Virgem, do signo de Virgem. Isso já aconteceu desde o último dia 6 de agosto. No signo solar vai ser só 21 a 22, né, Rosa? Mas, enfim, vai acontecer em algum momento. O que é o signo de Virgem? Quer dizer, a gente sabe, a Rosa já tem aqui um curso, a Rosa é conhecedora profunda, não é baboseira, pelo contrário, é conhecimento profundo. O nosso micro-universo, nosso sistema, é um conjunto de energias que está vinculado, sim, aos planetas do zodíaco, a nossa posição no Sol, e isso é um jogo de forças de energia que reflete o nosso interior, porque tudo é um. Então aquilo reflete no mundo, reflete em nós, reflete nas nossas relações, reflete nas nossas coencarnações, numa estrutura escalar, sempre com a mesma base única. Ora, no signo de Virgem, a palavra fala muito bem, o que é virgem? O que é ser virginal? E esse é o período que nós estamos passando, e que se repete ano a ano. Enquanto nós vivermos nesse ciclo preso de Maia, nós temos repetição de oportunidades, que podem ou não ser aproveitadas. Quando volta esse momento, é o momento em que o signo de Virgem joga a sua luz. O que é essa luz? É permitir que nós, ao despertarmos, voltemos, retornemos ao nosso estado original. Por que na alegoria Jesus foi concebido de uma virgem? Se Nossa Senhora era virgem fisicamente, isso é uma bobajada que não fez sentido. O conceito profundo é o Messias, que não é só Jesus, é a nossa natureza crística. Quando ela desperta, ela é concebida numa mãe ou numa alma que se torna ou se mantém, porque já nunca deixou de ser, né? Estamos voltando lá atrás, sempre foi viva, no sentido de que pura, imaculada, sem pecado. Esta Virgem Imaculada está lá dentro de nós. E quando nasce a consciência crística em nós, nasce este Messias de uma Virgem, que é a nossa alma vinculada à sua natureza original. Ora, toda vez que volta esse período do ano, volta a possibilidade de nós entrarmos em contato com esse estado original, ainda que estejamos no meio desta bagunça toda de karma, de dor, estão à nossa disposição um conjunto de forças espirituais que permitem isso. A Kabbalah faz o quê? Até porque, se a gente parar para pensar, no judaísmo, o ano novo, o Rosh Hashanah, vai ser agora, dia 6 de setembro, quando termina este mês de Virgem. 4. Termina o mês de Virgem, entra o mês de Libra, Tishrei, e nesse período todo se faz uma preparação de limpeza para o julgamento que acontece todo ano. Mas o que é isso? Começo do ano? Espera lá. O começo do ano, nesta concepção, são dois começos de ano. Há um começo civil, que na verdade o primeiro mês é o mês de Nissan, de Ares, quando se começa a contar o primeiro mês do ano. Nós estamos no 7º mês do ano. Que ano novo é esse que começa no meio? Se chama cabeça do ano, Rosh Hashanah. Ora, o que é a cabeça? A cabeça é exatamente onde está posicionado todo o nosso templo espiritual, onde se encontram todos os chakras que nos ligam às energias superiores.
Ora, a cabeça do ano é o momento em que nós temos condição de retornar a esse estado virginal original e que a gente joga fora sempre, até numa festinha de maçã, de mel, de não sei o que e tal, como a gente também faz com o Natal, é a mesma coisa, e perdemos a chance de quê? Por que se fixa ali? Porque se diz que neste momento é o momento em que nós temos oportunidade de nos recriar. Se diz que no dia de Rosh Hashanah equivale-se ou volta-se no tempo a oportunidade do dia em que foi criado o homem no sexto dia da criação, macho e fêmea. A gente vai ver lá, porque quando a gente pensa, a gente estuda, eu sempre repito isso aqui, não se esqueçam disso, leiam a Bíblia e vejam que existem duas criações. A primeira no capítulo 1, onde diz, Deus criou, né? Vai lá o primeiro e o segundo dia, diz assim, Deus criou o homem, macho e fêmea os fez. Aí depois, no segundo capítulo, muda o nome da manifestação divina, sai Elohim, entra Adonai, que é o Senhor, cria Adão, e depois vem Havá, Eva. Então, mas já tinha criado aqui, como é que o negócio é ali? Então, o significado profundo é o seguinte, é o momento em que foi criado na perfeição, macho e fêmea. O homem é macho e fêmea. Essa separação existe só com o intuito, né, da gente fazer isto bonito. Não fazemos. Houve a queda, houve a separação, o nosso processo é retornar. Então, neste momento do ano, chega à nossa disposição o momento de nós voltarmos a esta vibração virginal original, de encontrarmos o ser unificado dentro de nós, e se for possível, se não for agora em algum momento, seja, não precisa também esperar o outro ano, não, porque essa história também não é assim, todos os dias são dias, também a gente não, em que a natureza crística desperte, em que o Messias seja concebido de uma virgem, que está dentro de nós, como também está o Messias. Portanto, é muito importante, e são muito importantes esses dias intensos. E eu gostaria que a gente pudesse, se quiser, aproveitar. De duas formas. Nós podemos aproveitar usando unicamente o Pai Nosso. Para quem fica dentro do cristianismo e não se sente confortável, natural, a gente relembra que Jesus, quando começa o Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. A palavra santo a gente já repetiu incansavelmente aqui, que significa unificado ao seu nome. Por que se escolheu essas 4 letras dentro de um alfabeto de 22? E tem força isso aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lerem sobre os alquimistas, os cabalistas e os magos de todos os tempos, vão entender que isto aqui é a base de trabalho de todos eles. Isso aqui tem um poder de conhecimento e tem um poder prático. Estas letras não são assim por acaso, elas representam estruturas vibratórias formais. Eu uma vez passei aqui um mês atrás, a prova que a gente tem hoje é que hoje você tem, se você botar no YouTube você vê isso, hoje, graças a Deus, nesse lado da internet é muito boa, em que eu mostrei aqui para vocês. Você permite uma vibração em cima de uma membrana e essa vibração gera formas geométricas. Sempre vai acontecer isso, o som produz formas. E aqui existem formas criadas pelo verbo divino. Essa letra que está aqui, essa parece uma vírgula, é a letra, inclusive, que representa o signo que nós estamos falando, Virgem. Esta letra do milagre, vocês veem que ela é uma letra flutuante, ela está posicionada alta, não é por acaso, ela poderia estar aqui na mesma linha, não está. Pena que hoje só não consigo ter pedido para botar a gente tem aquilo no grande, no PowerPoint, mas acho que dá para vocês verem aqui. E ela tem uma força tremenda. Ela e as outras todas, e não estão posicionadas assim por acaso. Jesus, quando diz o seu nome seja santificado, ele está dizendo a mesma coisa que nós temos que trabalhar. Unificar o nome significa trabalhar a nossa vida de forma que dentro de nós essa unificação aconteça e o nome do divino apareça integralmente dentro de nós. E a nossa lâmpada brilha. Aliás, Jesus usou uma palavra também, uma frase, onde dizer brilhai a vossa luz, e aquele que acende uma lâmpada não deve deixar essa lâmpada guardada num anteparo.
que é o que nós fazemos. Deve deixá-la aberta e irradiando para todo mundo. Essa letra, ela possui, vocês verem uma coisa, sabe quem que é a coisa mais importante dessa letra? Só para vocês entenderem como as coisas são. Esse rabicho que está aqui em cima, ó. Na Kabbalah mais profunda, esse rabicho aqui significa a ligação da primeira Sefirah, Keter, com o mundo infinito. Então a força maior desta letra está exatamente nesse pequeno traço. A teoria das supercordas, hoje modernamente, fala que o universo é toda vibração e que cordas vibratórias são a origem de tudo aquilo que a gente vê. Então vejam como lá, 7.000 anos antes, as pessoas já conheciam coisas que a gente não imaginava que elas conhecessem. Todas as outras letras, vocês vão ver ela reproduzida aqui de cabeça para baixo, ó, no rei. E vocês vão ver essa letra aqui no meio. Essa letra aqui é o símbolo do homem, da forma como ele está e de tudo aquilo que se o homem em todas as suas dimensões, inclusive a dimensão espiritual. Aqui são os céus, a dimensão espiritual divina. A terra está aqui. Quando Jesus fala, tua vontade é feita, seja na terra como nos céus, significa uma proposta de unificação desse processo. Na verdade, nesses dias, o que nós, quem conhece Kabbalah e utiliza Kabbalah como ferramenta de trabalho, está fazendo a unificação deste Vav com este rei. O que é este rei? Esta última letra. Esta última letra é, tudo é um, mas nesse momento, nós estamos presos aqui, nesta última letra, de forma desagregada. É como se nós estivéssemos, não estamos, presos no mundo. Somos Deus. Aqui se encontra, essas duas letras são femininas. A primeira é o feminino superior, é a mãe divina, e a segunda é o feminino caído, todos nós. É a alma que volta ao mundo, chama-se, na Kabbalah, Shekhinah, é o Espírito Santo, que aqui está purificado e em nós está oculto pela nossa ilusão. O trabalho que nós temos que fazer agora, portanto, é usar os céus e a terra para unificarmos isto e depois unificarmos o nome inteiro. Quando isso acontece, nós estamos despertos e podemos até utilizar o nome como instrumento de forças. Jesus conhecia isso, tanto que ele põe no Pai Nosso, na sua primeira afirmação é esta: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O céu é usado primeiro em singular, no original, e depois ele aparece em plural. Aqui. Há uma diferença sutil. E o processo de unificação se pode fazer de várias formas. Para quem não quiser sair do Pai Nosso, eu recomendaria muito que a gente fizesse, ao longo desses dias, uma meditação sobre o Pai Nosso. Separando cada uma das 10 afirmações, e em cada uma delas fazendo isoladamente e mergulhando profundamente na sua... Quando a gente chegar, por exemplo, no perdoar as nossas dívidas, quando perdoamos aos nossos devedores, a gente faz primeiro uma autoanálise e, como a gente brinca aqui, né, a gente faz, reza isso quem vai à missa, reza quem reza em casa, mentindo. Porque isso é uma afirmação. A gente não está pedindo, a gente está falando. O Pai Nosso, nessa hora, a gente está afirmando: Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos as nossas ofensores. No fundo, gente, a gente está mentindo para nós mesmos. Isso mostra só aquele estado de ilusão que a gente vive. É tão forte isso que se irradia as mínimas coisas. Inclusive faz uma oração dessa tão poderosa, de uma forma mecânica, inercial. E cria força isso. Porque na hora que eu digo isso e não faço, eu estou alimentando aquele maia, aquela ilusão, aquele karma. Eu estou continuando a plantar coisas. E se eu não perdoo, estou dizendo que perdoo, mais complexo ainda está o meu mundo criado por mim, inconscientemente criado por mim. E o pior de tudo é que a gente atribui bobagem a isso e não atribui força ao contrário. Perdoar fica sinônimo de fraqueza, quando na verdade é um sinônimo de grande força. Na verdade, da única força. Perdoar incondicionalmente. Bom, há uma outra forma de trabalhar isso também, nesses dias, de forma prática, usando os salmos.
E aí, uma das coisas que se faz comumente nesse período, para quem estuda Kabbalah, para quem é usar o Salmo 27 como instrumento de trabalho. Todos os dias ou todas as noites você pega o Salmo 27. Na Bíblia católica ele é, eu nunca sei se ele é eu acho que ele é o 26. Mas as Bíblias hebraicas e as Bíblias evangélicas, e é o Salmo 27, eu vou ler em português, para vocês depois reconhecerem lá. Esse livro aqui é cheio de coisa. Eu falava do Rocha Lima quando eu convia com ele, mas eu não sei como é que o Dr. Rocha Lima tem tanta coisa enfiada nos livros, e aí eu vou ficando velho e fui repetindo tudo igual. Tem retrato, tem coisa que eu olho, isso é um negócio aqui. O 27 diz o seguinte, de Davi: o Eterno é a luz que me guia e a fonte da minha salvação. A quem então temerei? 27. Na Bíblia Católica é 26, está dizendo a Cláudia aqui. Ele assegura a minha existência e o que eu haveria de iniciar. Se malévolos me atacam e me pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar meu coração, e mesmo que desfechem guerra contra mim, a minha fé permanece inabalável. Um anseio manifestei ao Eterno, e a sua realização eu buscarei. Que eu habite em sua morada por todos os dias da minha vida, a fim de poder contemplar a sua glória e buscar a compreensão dos seus mandamentos. Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, guardar-me-á no recôndito da sua tenda, erguer-me-á acima do cume das montanhas. Protegido contra os inimigos que me quiserem destruir, eu trarei então oferendas de gratidão à sua tenda e entoar-lhe-ei canções de louvor. Agora vem a frase mais importante, que é a única que eu vou falar em hebraico para vocês. Escuta, ó Eterno, a minha voz. Tem piedade e misericórdia e concede-me a tua resposta quando a ti eu clamar. Meu coração compreendeu a tua palavra. Buscai minha presença, e tua presença eles buscam. Não ocultes de mim a tua face, não me afastes de ti em ira, pois tu tens sido meu socorro. Portanto, não me abandones, não me ouvides, ó Deus da minha salvação. Me abandonaram meu pai e minha mãe, mas o Eterno me acolheu. Ensina-me teus caminhos, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me odeiam. Não permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos, que caluniam e trilham as sendas da violência. Eles me fariam desesperar. Não fora a minha fé perseverante de que eu alcanço neste mundo a bondade da terra. Confiai, pois, nele. Fortalecer-se-á teu coração por depositares no Eterno toda a tua esperança. Amém. Esse salmo, como um salmo, esse aqui, por acaso, ele é muito bonito, independentemente do ângulo que você olha, até no superficial, esse. Mas existem coisas importantes a serem faladas aqui. Eu estou começando a dar para a ali. Puxando a folha superficial, vamos olhar profundamente aqui umas passagens. Um anseio eu manifestei ao Eterno, e a sua realização eu buscarei, que eu habite na sua morada por todos os dias da minha vida. Shubu, retorne. O que é a morada do Eterno? Não é um templo externo. É a nossa origem. E por acaso, ela está lá dentro da gente. A gente tem ela aqui. A morada do Eterno não está em nenhum lugar etéreo, longe, no infinito. Esse infinito está tão lá quanto está aqui e está dentro da gente. Essa é a morada que a gente tem que habitar. Então esta frase, por si só, ela tem um poder maior. Eu não vou falar em hebraico, eu vou só uma, que a gente fala desde 1997, né, Cláudia? Lars, tem gente aqui que lembra disso. Contemplar a tua glória e buscar a compreensão dos seus mandamentos. Compreender os mandamentos significa sair da superficialidade deles, como de tudo.
Aí depois diz assim: escuta o Eterno a minha voz e a piedade de mim concede-me a tua resposta quando a ti clamar. Isso é hebraico. Vocês podem guardar como um mantra. Por que eu vou fazer essa história passar em hebraico? Porque da mesma maneira que a gente fala da Gaedre e usa, línguas sagradas possuem vibração, estrutura vibratória. O português também pode ser usado assim. Não depende, pode qualquer língua servir para isso. Essas têm já uma forma estruturada mesmo no astral. Então, se tem o acesso nos registros acásticos mais rapidamente a estruturas de línguas sagradas que já estão há milênios sendo trabalhadas por grandes iniciados de poderes religiosos. Por isso facilita. O português ainda é uma língua nova. Então, assim, por isso tem uma explicação até nesse nível. Eu vou tirar o daqui para a gente falar rápido sem a... Aliás, eu vou tirar o Adonai, eu vou substituir por um outro nome, eu gosto mais. Mas podem, quem quiser falar e usar Adonai também pode. Essa frase: escuta a minha voz, ó Eterno, e atende ao meu clamor quando a ti eu chamar. Em hebraico está, hebraico é uma língua aglutinante. Então ela é isto: Shema Adonai, ou Shema Hashem, Koli Ekra, Vehoneni Vahaneni. Koli, o K. Koli Ekra, Vehoneni Vahaneni. Isto pode ser usado por nós como um mantra. No Salmo 27, pode ser falado em português, e a gente pode repetir isto, até porque isto é muito forte. Você está se dirigindo não só a Deus externo, como a um Deus imanente dentro de nós. Muito bem. Outra. Mas aí tem duas passagens que eu gostaria de colocar para vocês, de outros dois salmos. Não um salmo inteiro, mas no Salmo 18, existe uma frase que está aqui. Deixa eu achar ela. Se eu achar para não dizer. Aqui. Deixa eu falar assim da mesma hora. Tu acendes a minha lâmpada, ó Eterno, meu Deus, e afastas de minhas trevas. É no Salmo, na Bíblia, é o 17, mas na Bíblia Católica é o 18. Procure no Salmo 18, que é um salmo de Davi, e começa: ao mestre de canto do servo de Deus, Davi, que falou ao Eterno as palavras deste canto. Vamos lá. Aqui é 18. Esse livro é hebraico, é original. Você tem esse livro, né? Então esse aqui é o 18. E é o 29, é o versículo 29. Eu não vou falar em hebraico não, porque senão vai complicar. Se vocês guardem só essa aí. É pequeno em hebraico, inclusive. Que a tartarir leria da nainahai da guirra roski. Mas acho que vale a gente falar: tu acendes, ou iluminas a minha lâmpada, o Eterno meu Deus, e afastas de mim as trevas. E uma outra, no Salmo 84. Aqui também. O Salmo 84 também pode ser lido dessa mesma forma. Jesus falava muito em salmos, vejam um aqui. Até o pássaro encontrou uma casa, e a árvore vive um ninho para si, onde coloca seus filhotes. O Jesus obtempera, mas o Filho do Homem não encontra ainda lugar onde ele pousar a cabeça. O Filho do Homem somos nós, o ego, que ainda
Aonde a gente repousa a cabeça. Esse salmo mostra. Esse é um salmo dos filhos de Corá, ou Coré, em português. E diz: bem-aventurados os que vivem em tua casa, pois eles se louvarão continuamente. Bem-aventurados os homens que têm sua força em ti e em cujos corações estão os teus caminhos. Atravessando um vale árido, eles transformam numa fonte que jorra, como se uma chuva o tivesse coberto de bênçãos. Então, quando a gente se domina, a gente onde passa, então a gente tem que pensar nisso, despertar é isso. Isso é, todas, em português são várias traduções, tem várias visões diferentes. Tem uma que é bonita aqui. Eles caminham de ato em ato até te encontrar em Sião, para chegar à morada. Esse salmo é bonito como um todo. Eu estou só preocupado da hora ali, mas 84 também serve para esse tempo. Então, é isso. Esse tempo é um tempo muito importante. Esses dias são dias importantes para que nós entremos no reino que está dentro de nós. Aqui está na Bahia a oportunidade. São dias intensos, são dias de poder, são dias que se repetem todo ano e que, independente da sua vinculação religiosa, nos remete ao estado original. Bom, nós temos que terminar 15 para as 9, são 8h32. Alguém quer fazer alguma coisa, algum comentário, alguma observação? Lembranças? Né? Porque depois tem muita gente acontece assim, chega no final e assim, eu lembrei aquilo assim que eu achei que devia falar, mas não quis. Eu falei, poxa, mas era muito legal você ter dito isso. Então, se alguém está nesse estado, desde que não seja uma besta, a gente estou brincando, falando isso. Obrigado, Pinchas. Oração. Obrigado. O Zohar para chá de Pinchas. Isso aqui tem. Bonitinho. Fala. Qual é a tradução dessa frase? Dessa daqui? Eu li aqui para vocês. Vou repetir. Vamos repetir, porque se você não viu, não entendeu, é bom que a gente repita. A tradução dessa frase é: escuta, ó Eterno, a minha voz, apieda-te, tem misericórdia de mim, e concede-me a tua resposta, quando a ti eu clamar. Desculpa então se eu não fui claro, mas está aqui em hebraico. Mas alguém quer fazer algum comentário, lembrar alguma coisa que eu deixei de falar? Qual a razão do Salmo ser tão importante na nossa comunicação cotidiana? Boa pergunta. A resposta adequada não tempo nenhum. Vamos tentar ser sintéticos. O que acontece? Eu já coloquei o seguinte: os salmos não são pura e simplesmente poemas, mas são mais do que isso. Eles devem ser entendidos como um repositório de energias posicionadas, armazenadas naquela estrutura, enfim, que está ali, semântica, gramática. Dentro daquela linguagem do Salmo existe uma força subjacente. Tanto é verdade, a gente vai imaginar, se você for olhar, tem um grande espírita que é muito aberto, o Haroldo Dutra Dias, que inclusive fez traduções dos evangelhos, em que ele mostra um número de vezes, se você já nunca me deu tempo de contar, mas ele conta que Jesus falou usando salmos. Então Jesus conhecia perfeitamente isso. E no final, então, no momento mais agudo, foi o tempo inteiro usando frases de salmos. Aquela frase da cruz, assim, Eli, Eli, né? Lama sabachthani.
Deus, Deus, por que me abandonaste? Essa é uma coisa que é um estudo todo, mas isso faz parte do Salmo 22. E por aí vai. A gente tem, o Salmo, portanto, tem uma estrutura que ele tem que ser orado. Às vezes a letra do Salmo nos agride. Às vezes ela é agressiva, mas ela é usada pelos magos em todos os tempos para que contam na história de que Davi, porque não tem só Salmo de Davi, tem de outros, mas quando ele entrava, ele dormia e à meia-noite batia um vento, tocava o tenor dele, a lira, e aquela música acordava, ele acordava em transe e terminava o salmo no dia seguinte com uma coisa passada. E aquilo ele sabia que não era dele. Poucas coisas têm dados muito pessoais, né, momentos, mas mesmo aqueles ali, ou seja, aquilo foi depois sendo trazido como outra coisa que eu quero abordar com vocês aqui no futuro. Né, eu até queria fazer um seminário ser desse, o Cântico dos Cânticos, que é um dos livros mais sagrados, e a gente vai falar sobre ele aqui ainda esse ano, se Deus quiser. Né? Também está posto dentro da Bíblia, por que veio parar dentro da Escritura Sagrada? Né? Sua pergunta, por que é tão importante o Salmo? Ele é um movimento de comunicação porque é uma linguagem divina. A Torá, ela basicamente é algo que fala de Deus para nós. O Salmo, ele está posicionado aqui. Eu não falei isso, é a última coisa que eu falo, então vou mostrar para vocês, já que a Ana fez a pergunta. Olhem como esta letra daqui, ela tem no alto dela o Yud, como se tivesse levantado o Yud lá para cima. Né? Esta aqui é o Yud, lembra bem a Cláudia, para quem não tem familiaridade. Veja como esta letra está mesclada aqui. Então, o Salmo é isso. O Salmo pega da gente para baixo e joga. Faz um movimento de ascensão. Por isso ele é tão importante. A outra escritura, ela é o despejo do alto para cima. Os dois precisam funcionar. Assim como, por exemplo, no Bhagavad Gita, em outras partes do Mahabharata, toda a escritura sagrada, em toda a tradição, é tratada assim. No budismo tibetano, os mantras são todos mantras de ascensão e mantras de recebimento. O Salmo é um mantra de nós para a natureza divina. Então, por isso que ele é tão importante, é usado, né? Porque ele mostra o homem que cai e está se levantando. Um belo exemplo do próprio autor. Né? Então, vamos terminar. Eu espero que a habilidade não tenha atrapalhado tanto. É duro, continua aqui na cabeça as coisas que a gente não fala. Esse período é muito importante. À noite, logicamente que amanhã nós devemos sempre nos levantar e nunca nos esquecermos de orarmos, seja pela manhã. Às 6 horas é um momento importantíssimo. Mas à noite não nos esqueçamos das orações noturnas, porque neste período há uma atividade astral muito grande. Nós somos levados a um encontro com as estruturas que nós criamos, podendo, se tivermos esta convicção, esta fé, este trabalho interno, desfazê-las em grande parte, se não em todo. Somos auxiliados pelos amigos espirituais que já estão despertos. Não são apenas inimigos sob a forma de outros irmãos, que não são nossos inimigos, mas que às vezes tentam agir assim, e nos impedem. Na verdade, os obstáculos maiores são aqueles que estão dentro de nós, criados por nós. E esse é o momento em que as nossas noites servem de plataforma de trabalho para que nós possamos mergulhar nas veredas do Altíssimo. Que o Senhor possa nos iluminar, possa nos curar, que nós possamos unificar a nossa vida, como naquela música
tão inspirada do nosso amado Maurício, por quem também nós nesse momento pedimos por todos dessa casa, todos dessa família, todos os nossos amados, nossos filhos, nossos irmãos, pais, mães, amigos. Maurício, numa música, dizia e diz: eu sou um criador passivo. Quero deixar de ser um criador passivo, porque nós esquecemos quem somos. Somos deuses, abandonados como filhos pródigos, de rosto no chão. Temos que nos erguer e contemplar a face do divino, a face do Messias, e teremos a surpresa de ver esta face iluminada, glorificada, purificada pelo amor incondicional, livre pela verdade, livre pela luz que está acesa. Ainda assim, esta face será sempre a nossa face. Nesse momento, a luz divina brilhe onde seja necessário. E que esta casa seja uma casa onde pouse e onde viva o Espírito, em todo o seu amor, em todo o seu poder. Nós agradecemos por tudo que recebemos, por tudo que vamos receber, e rogamos que a fé, a perseverança, o amor jamais nos abandone, hoje e sempre. Obrigado a todos. Até a próxima semana, não pela próxima semana. Eu não estarei